Bom pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente falou sobre a lei de Faraday, introduzimos aí essa relação fundamental entre propriedades dos campos, né, entre o rotacional do campo elétrico e também a derivada temporal parcial do campo magnético. Né. E agora a gente quer fazer alguns exemplos de aplicação dessas ideias, né, de modo que a gente investigue como é que a gente pode efetivamente utilizar isso, né, em algumas aplicações. E nesse caso, a forma integral é mais interessante do que a forma diferencial. A forma diferencial é interessante para formalismo e a forma integral para algum tipo de aplicação. Então vamos lá. Então a gente vai ter um solenoide muito longo, tem parâmetros geométricos, tem um raio A, um solenoide circular, a N espiras por unidade de comprimento. E aí a gente faz passar nesse solenoide uma corrente que eventualmente varia no tempo. Então, como a gente tem uma corrente variável no tempo, a gente vai ter geração tanto de campo magnético como campo elétrico, conforme a gente viu nas relações da aula passada, né? As equações de Schmidt. E aí a gente pode determinar esses campos. Então, primeiro vamos achar a Φ, que é produzida, né, numa certa região. Então vamos pensar num circuito, vai ter uma certa área, e aí a gente vai ter a Φ nessa região. Então, considerando o problema, a gente tem algo como isso aqui. E aí, por hipótese, a gente passa a corrente nesse negócio. Por hipótese, pode ser na forma em que na parte superior a corrente saia, né, e entre na parte inferior. Então circula desse jeito aqui. De modo que, circulando desse jeito, vai produzir um campo magnético no interior do solenoide, né? Já que a corrente circula assim, vai produzir um campo magnético no interior do solenoide orientado para cá. Por hipótese também, dada a simetria do problema, aqui a gente vai supor que a gente tem eixo Z, né? De modo que a gente tem simetria cilíndrica nesse problema, e a gente quer, inicialmente, determinar a Φ que é produzida num circuito, né, que tem um certo raio ρ em torno do solenoide. Né? E aí o solenoide tem um certo raio A. Né? Então a gente pode ter ρ maior que A ou ρ menor que A. Né? Temos um campo magnético, então
orientado dentro do solenoide, dessa forma aqui, né? Essa regra de mão direita, né? E aí, como a gente tem uma corrente, né, que vai ter variação no tempo, a gente vai ter um campo magnético que também tem variação no tempo, e a gente vai ter na região um campo elétrico que é produzido justamente pelo fato de a corrente ser variável, né? Lembrando que a causa é a mesma, né? Não que o B é que vai gerar o E, né? Mas, dada a simetria do problema, né, a gente já pode pensar que a gente tem simetria cilíndrica, então, como é um campo elétrico que vai ser não conservativo, né, e pensando na simetria cilíndrica, a gente vai ter linhas de campo para esse campo elétrico que é parecida com linhas de campo de um campo magnético em volta de um fio infinito, né? Mas primeiro vamos pensar na FEM. Nesse caso aqui é uma situação em que a gente pode calcular a FEM de um jeito simples, né? Já que a gente tem um circuito, né? A gente pode pegar e calcular a FEM pensando na relação, né, que é a forma integral, né, disso aqui. A integral de E escalar dl, né, vai ser alguma coisa, só para colocar assim, né? E nesse caso, isso daqui é a FEM. Então a gente pode calcular isso através, né, da derivada do fluxo magnético. É um modo fácil de calcular. Por quê? Porque a gente não tem o campo elétrico. Na verdade, a gente vai, depois de achar a FEM, vai justamente querer achar quanto é que vale o campo elétrico que surge nessa situação aí. Então, para achar a FEM, a gente tem que fazer as considerações dentro e fora do solenoide. Então, começando com dentro, né? Então, ρ. Pensando aqui primeiro em ρ maior que A. Então, B, o campo magnético, vai ser alguma coisa do tipo M0, N, I, K. Desde que a gente tenha ρ menor ou igual a A, né, dentro do solenoide. Fora do solenoide, a gente tem campo magnético igual a zero, pela hipótese, né, de que a gente tem um solenoide muito longo. Então, daí quando a gente tem um solenoide muito longo, o campo magnético é dado por essa expressão aqui. Então, o fluxo magnético, né, vai ser uma integral de B escalar M ds, né? A superfície definida é simplesmente o círculo, né, em que a gente tem aqui de raio ρ. Através desse círculo, na verdade, só através da área definida por A, né, é que você tem fluxo, porque o campo magnético fora é zero, e a normal ali vai ser K. Então, se a gente supor que a normal é K, isso significa que a gente está circulando, né, na curva definida pela borda desse círculo, né, está circulando, se a normal é K, está circulando nesse sentido, né? Então, sai e entra, né? Sai por cima e entra por baixo. Então está circulando o mesmo sentido que a corrente. Então a gente vai ter aqui uma integração de superfície. Inicialmente seria de 0 a ρ, mas B é 0 para ρ maior que A. Então vai ser uma integral de 0 a A de μ0 N I K escala K. E é uma integral, nesse caso aqui,
em coordenadas polares. E aí o fluxo, então, né, vai ser M0, Ni, K escalar K dá 1, integral em θ dá 2π, integral em ρ dá ρ quadrado sobre 2, o que vai dar daí no final A quadrado sobre 2. Então, M0, Ni, π A quadrado. Esse é o fluxo magnético através da área definida por aquele circuito amarelo de raio ρ. Tendo isso, a gente pode achar numericamente o Lagrange através disso daqui, né? De modo que, se a corrente tem um d e dt positivo, né, a FEM vai ser negativa. E se a corrente tem um d e dt negativo, a FEM vai ser positiva. Positivo com relação a qual sentido? Sentido adotado da circulação. Normal K, desse jeito, né? Então, quando d e dt é negativo, a FEM dá positiva. Significa que circula desse jeito aqui. Quando d e dt é positivo, a FEM circula para o outro lado. Isso é para ρ maior ou igual a A, e para ρ menor ou igual a A, né? O fluxo magnético, né, continua sendo integral de B escalar N ds, só que agora a superfície ela é um círculo de raio ρ que é menor que A. Então a gente vai integrar até ρ, né, 0,2π, 0 N I K K ρ d θ, como antes, M0 Ni 2π, e agora é ρ quadrado sobre 2. Então, M0 Ni π ρ quadrado. O que vai resultar numa FEM que vai ser menos M0 N π ρ quadrado d e dt para ρ menor ou igual a. Tá? Então nota que o fluxo magnético para ρ maior ou igual a A, ele é uma constante, porque basicamente você está com um raio que é maior ou igual ao raio do solenoide e só tem fluxo, na verdade, na região do solenoide. Se você está fora, você pega só essa região inteira. Quando você está dentro, você pega menor, né? Então por isso que o fluxo varia com ρ quando você está dentro do solenoide, né? E o sinal positivo da FEM é porque você está circulando, né, de novo no sentido sai em cima, entra embaixo, né? E isso acontece quando d e dt é negativo. Beleza. Agora a gente quer achar justamente o campo elétrico responsável pela geração dessa FEM. Bom,
considerando que a gente colocou o eixo Z aqui, então o campo elétrico vai desenvolver circunferências em volta, né, do eixo Z, dada a simetria cilíndrica do problema, né? Então o campo elétrico aqui tem que ser um campo elétrico não conservativo. E dada a simetria do problema, você pode girar o problema em torno do eixo Z, então girar o problema em torno do eixo Z não altera nada com relação à configuração de corrente ou D e dt, não altera o campo magnético e também não deve alterar o campo elétrico. E para que isso aconteça, o campo elétrico então tem que ser um campo elétrico do tipo circunferencial. Então, basicamente, ele é um campo elétrico na direção θ. Então, a gente tem campo elétrico, né, vai estar na direção θ. E aí, dado que a gente tem a FEM, e a FEM é justamente causada por origem elétrica, né? Então a FEM vai ser justamente a integral de E escalar dr ao longo de alguma curva C, e aí a gente já fez a parte de calcular a FEM tanto dentro quanto fora da solenoide. Então, pensando em ρ maior ou igual a primeiro, então a integral do Eθ escalar, e aí é o dl nesse caso, né? dl é um elemento de arco em volta dessa circunferência. Então, genericamente, dl ia ser algo tipo d ρ mais ρ d θ mais dzk. Só que, como ele é no plano xy, né, dz igual a zero, e como o raio é constante, a gente está em cima tangenciando a circunferência, né, d ρ igual a zero, sobra ρ, só o termo ρ d θ. Então, ρ d θ ao longo da curva C, e isso, né, é igual justamente a FEM, que nesse caso vale menos π, menos μ0 n π a quadrado dt. O campo elétrico em cima da curva amarela, ele tem componente, né? Isso aqui não é módulo, isso aqui é componente. Tem componente constante, que está na mesma distância. Então, a gente vai ter lá que a E e ρ saem para fora da integral. Θ escalar θ vai dar 1. A integral de dρ vai dar 2π. Feita, já que a gente colocou z assim, né, a gente está circulando assim, né? Então, a gente vai ter um 2π aqui. Esse é um lado, o outro. 0 n π ρ quadrado d dt, logo E igual a essa. Aqui não é rodado, aqui é π a quadrado. Então, π cancela com b. 0 n menos a quadrado ρ 2ρ d dt. E daqui, então, E vai ser menos μ0 n a quadrado 2ρ d e dt θ. Então, se d e dt é positivo, o campo elétrico é na direção menos θ, e justamente por isso que a FEM gerada vai ser também uma FEM negativa. Se d e dt é negativo, daí o campo elétrico vai ser na direção mais θ, e aí a FEM vai ser positiva.
Isto é para ρ maior ou igual a A. Quando o ρ é menor ou igual a gente vai ter o mesmo cálculo, né? E θ escalar ρ de θ a 1 da curva C, que tem a mesma orientação, porque a gente usou nos dois casos, mais K como vetor normal para calcular o fluxo, menos I0 em π ρ quadrado ddt. Então, aqui vai dar E ρ 2π. Então, E I0 n ρ sobre 2 ddt. E o campo elétrico não conservativo I0 n ρ sobre 2 didt θ. Isso aqui é o resultado do campo elétrico que aparece nessa região, né, causado pelo fato de que d e dt que I varia, né? Então existe um d e dt, e aí como existe um d e dt, você vai ter um campo elétrico que vai surgir, além de você ter um campo magnético também no mesmo local. Beleza? Esse é um problema. Vamos ver um outro problema que também é bastante interessante. A ideia é a seguinte: a gente vai ter um anel que tem um certo raio, né, espessura desprezível. E aí tem carga distribuída na periferia do anel. Essa carga fica colada nessa posição. O anel, então, é um isolante. Daí, paralelo com o eixo do anel, a gente vai ter um campo magnético que atua numa região que é menor do que o raio B. Então existe campo magnético numa região de raio A, onde o A é menor que B, de acordo com essa figura aqui. Então,
Então, o anel de raio B tem cargas fixadas nele. Campo magnético existe desse jeito aqui, é um campo magnético homogêneo, existe só na região A. Então não tem campo magnético fora dessa região. Dada a simetria do problema, né, a gente vai escolher o eixo do anel, né, como sendo um eixo, e esse eixo é justamente o eixo Z. Então, o anel vai estar no plano XY. Né? Isso significa que a gente vai usar coordenadas cilíndricas para tratar o problema. E, eventualmente, vou precisar vamos pensar aqui numa circunferência. Opa, não dessa cor. Desta cor. Uma circunferência de um raio ρ genérico que a gente vai precisar daqui a pouco. A gente quer investigar o que acontece com o anel de raio B, rosa, quando a gente pega e desliga o campo magnético. Por hipótese, o anel de raio B, né, ele está disposto de forma que, eventualmente, ele poderia se mover, poderia girar. Bom, aí a gente tem que agora investigar esse negócio. Temos algo que produz o campo magnético. Esse algo que produz o campo magnético, quando o campo magnético está constante, esse algo, que é alguma corrente, de algum modo, alguma distribuição de corrente, essa distribuição de corrente é constante. Campo magnético ser desligado significa que essa corrente for desligada, de modo que não importa como seja o objeto, a coisa que produz o campo magnético, tem alguma corrente e essa corrente foi desligada, de modo que é assim que você desliga o campo magnético. Então, nessa corrente aconteceu algum DIDT. Como aconteceu um DIDT, isso significa, né, que a gente vai ter nessa região aqui um campo elétrico, que vai aparecer justamente porque houve um DIDT. Dada a simetria do problema, aqui é muito parecido com o que a gente viu agora há pouco no caso do solenoide. Então a gente tem simetria cilíndrica, o campo magnético aqui tem simetria cilíndrica, né? Os anéis aqui e a região amarela tem simetria cilíndrica, então o campo elétrico aqui também vai ser um campo elétrico com simetria cilíndrica, vamos ter circunferências. Por isso a necessidade desse trajeto geométrico azul. Pensando nessa coisa, né, independente de haver ou não um anel aqui, né, vai haver geração de campo elétrico induzido por causa que a corrente, né, sofreu uma variação no tempo. Tem linhas de campo que são linhas de campo, né, circunferenciais, então na direção, pensando aqui o eixo Z, na direção θ, né, e quando esse campo elétrico, né, atinge o anel e atinge então as cargas do anel, eventualmente vai produzir força. Né? E essa força pode ter algum efeito. Então, primeira coisa, a gente tem que determinar quanto é que vale o campo elétrico que existe na região aqui, né, onde o ρ, para o nosso caso aqui, interessa apenas o ρ maior que A. E aí, para calcular o campo elétrico aí, a gente faz um procedimento parecido com o que a gente fez agora há pouco. Determina φ, né, através da variação do fluxo magnético,
né, e acho com isso o campo elétrico. Então, usando como normal, e aí, né, pensando na convenção, usando como normal para calcular o fluxo o versor K, né? Então a gente vai ter o seguinte: B escalar ds, o campo magnético tem um certo valor, né, que é constante, é na direção K, então aqui vai ser B vezes π ρ quadrado. Esse aqui é o fluxo magnético através da região definida pela curva azul. Isso aqui é para ρ maior ou igual a R. Aliás, desculpe. O campo magnético só existe na região TA. Então aqui é π a quadrado. Então, a φ, que é menos dφ dt, vai ser menos π a quadrado dp dt. Nesse caso especificamente, como a gente está desligando o campo magnético, dB dt é negativo, né? O campo magnético está diminuindo. De modo que a φ aqui, nesse caso específico, vai dar positiva. Ou seja, nesse caso aqui, como o versor K é para cima, normal é para cima, sentido de circulação aqui no sentido do versor θ, então a φ circula na direção do vetor θ e o campo elétrico deve dar na direção mais θ também. Dada a φ, agora a gente calcula quanto é que vale o campo elétrico, pensando que o campo elétrico só tem na direção θ. Então, E é igual a θ, a integral de E escalar dl ao longo daquela curva vai dar justamente, né, a φ, que vai ser igual a menos π a quadrado dB dt. Então, E θ escalar ρ d θ, que nem antes, menos π a quadrado dB dt, E vezes 2π ρ menos π a quadrado dB dt. Consequentemente, achamos o campo elétrico, a componente do campo elétrico, E igual a menos π a quadrado sobre 2ρ dB dt. E daqui sai, então, o campo elétrico efetivamente é menos a quadrado sobre 2ρ dB dt θ, para ρ maior ou igual a A. Então, campo elétrico, né, cai com a distância, né, depende da taxa de variação do B, né, dB dt. dB dt é negativo, então o campo elétrico na direção mais θ, como a gente tinha falado antes.
especificamente no anel, a gente tem ρ igual a B, e a gente vai ter então um campo elétrico que atua no anel, que é em ρ igual a B, que vai ser menos A quadrado 2B dBzão dt θ, né? Então, em ρ igual a B, a gente tem um campo elétrico em cada ponto do anel. Em ρ igual a B, a gente vai ter um campo elétrico que tem esse valor. Então, a gente tem um campo elétrico que atua em cima das cargas. Lembrando que as cargas são colocadas na periferia do anel, então em cima do anel. Então, a gente tem, pensando aqui num elementozinho de comprimento, né? Nesse elementozinho de comprimento, tem um comprimento dl, que corresponde a um vetor dl, né? A gente tem uma certa quantidade de carga, e aí, como a gente tem um campo elétrico, a gente vai ter uma certa força em cima dessa quantidade de carga. Então, a gente vai ter uma força que vai corresponder a essa carga vezes o campo elétrico. A carga, por sua vez, a gente escreve como lambda dl, que é uma densidade de carga homogênea, né? E o lambda, daí, então, nesse caso, vai ser constante. O campo elétrico, por sua vez, menos A quadrado 2B dBzão dt θ. Então, menos lambda ao quadrado 2b dv dt dl θ, onde dl é o elemento de arco. Então, nesse caso, dl vai ser ρ de θ, que no caso vai ser b de θ. Então, dl vai ser b de θ. Então, a força sobre o elemento dl vai ser menos lambda ao quadrado 2b db dt b de θ ou lambda ao quadrado sobre 2 db dt dθ θ para ρ igual a B, né, em cima do anel. Só para ficar bem claro onde é que nós estamos falando. Então a gente vai ter uma força que age no anel, em cada carga, e nessa carguinha especificamente aqui, no elemento de carga, ela é tangencial ao anel. Então a gente vai ter forças que atuam desse jeito. Bom, aí, dado que você tem forças aplicadas dessa forma, né, em relação à origem, né, considerando aqui um vetor posição para a carguinha, né, a gente vai ter então a geração de um torque.
Então essa forcinha vai gerar um torque elementar. Então vamos determinar esse torque elementar. Esse torque elementar vai ser R vetor F, ou R vetor dF. R é a posição da carguinha, pensando em coordenadas cilíndricas, né? Então, dt vai ser R vetor dF. E aqui a gente vai ter, então, como é em cima do anel, B ρ vetorial menos lambda a quadrado sobre 2 dB dt dθ, o que vai nos dar menos lambda b a quadrado sobre 2 dB dt. E aí a gente tem ρ vetorial θ K. Então a gente vai ter um torque, né, orientado paralelo com o eixo Z. Sendo dB dt negativo, esse d torque vai ser no eixo Z positivo. Então, pensando nisso daqui, né, a gente vai ter forças de tal modo expostas que geram um torque, né, que faz com que o anel, então, tenda a girar, né, no sentido, né, pensando assim, nesse sentido, em torno do eixo Z. Olhando de cima, sentido anti-horário. Esse torque é gerado em cada elemento, né, e a gente pode então achar o torque total gerado. Então, basicamente, somar esses torques aí. Então, o torque vai ser a integral dos elementos do torque, o que vai ser a integral de menos lambda b a quadrado sobre 2 dB dt, né, dθ k, ao longo de toda a curva, né? Então, menos lambda b a quadrado sobre 2 dB dt k, a integral de dθ, né, o que vai dar 2π. Então, menos lambda b π a quadrado, então 2 cancela com 2, dB dt k. Esse é o torque total gerado. Então, o torque gerado, né, à medida que você tem dB dt, né, então você tem que esse torque atua, né, enquanto a gente tiver dB dt atuando nessa região, né, e enquanto então haver torque gerado em cima lá daquele anel de Rayleigh. Já que a gente tem torque, a gente tem variação de momento angular, né? O momento angular inicial mecânico
vale zero, porque a gente tem o disco parado, né? E aí a gente vai ter o momento angular final. Como a gente tem que torque é dl dt, a gente tem então que dl é igual a torque dt. Então a gente tendo torque, tá? A gente consegue achar quanto é que vale a variação do momento angular, para ver o que acontece. Então, integrando isso desde zero até o final, é a integral, né, disso desde zero até, em princípio, né, o tempo onde B é zero. Né? Aqui a gente vai ter LF. Só. Aqui a gente vai ter o seguinte, colocando essas coisas aqui. Então, lambda B pi a quadrado dB dt, né? Que é o nosso torque lá, K vezes dt. Aí acontece uma coisa interessante aqui, né? A gente tem a simplificação de dt's e o tempo onde b igual a zero corresponde a uma integral em b agora, né? Lambda b pi a quadrado, uma integral só de dB, de o b inicial até zero. O que vai dar? Opa, faltou um K. Faltou um K aqui. Deixa eu escrever aqui embaixo. Então, LF igual lambda B pi a quadrado B. A integral de dB vai dar B, mas é de Bzão a zero. Então vai dar menos B e vai cancelar o som de menos. Então a gente fica com um momento angular, no fim das contas, né, que é na direção Z. Né? E aí, se lambda é positivo, então é na direção mais Z. Se lambda é negativo, é na direção menos Z. Né? Se a carga é positiva, a força vai estar na direção e sentido desse vetor. Se a carga ela é negativa, a força vai estar no sentido oposto. E aí vai girar para o outro sentido. E o torque gera ao contrário também. Então, o disco, né, adquire um momento angular final, dado por essa expressão que não depende de quão rápido ou quão lento, né, o B varia, no fim das contas. O resultado final é que ele vai adquirir esse tanto de momento angular. Né? Nota que o campo magnético não produz nenhuma força em cima do anel. Né? O campo magnético está restrito a estar em cima aqui da região A. Outra coisa interessante, né, é que você tem um momento angular inicialmente zero, no final não é zero, né? Ainda que esse sistema aqui aparentemente esteja isolado. Tá? Então, uma coisa interessante é de onde é que veio esse momento angular, né, para compensar essa variação. E aí a gente tem que pensar que a gente efetivamente tem mais coisas no problema, né, além de apenas o anel. Então a gente tem também os campos, e os campos têm sim momento angular. A gente vai falar sobre isso daí, né, nas aulas de Eletro 2. Tá? Então, é um problema interessante. Esse aqui se chama disco, né, de Feynman, esse exemplozinho. Tá? Bom, então vimos dois exemplos de aplicação das ideias de
de lei de Farley, né? E agora a gente vai falar sobre outros fenômenos que acontecem. O próximo fenômeno a gente tem que falar agora sobre uma coisa chamada instância mútua, que justamente envolve resposta de um circuito, né, sujeito à ação de um outro circuito. Tá? Então, pessoal, obrigado a todos. Se gostou, dá um joinha e até a próxima. Tchau!